O limeirense está em dúvida. Se eu fiz escolha? Não ainda. É uma decisão difícil. O debate ajuda muito, vai ajudar muito. E quer acertar na escolha. É o destino da cidade. Tudo depende da nossa escolha. A partir de agora, a TV Jornal vai levar até o eleitor as propostas dos candidatos para resolver os principais problemas da cidade. Saúde precisa melhorar. Trânsito de Limeira tá terrível. Não tem como você andar. É um carro empurrando o outro. Escola. Mais segurança. Eu espero realmente que a política melhore, porque está complicado hoje escolher um candidato. Mais de 200 mil eleitores e pela primeira vez na história, a possibilidade de segundo turno, um dos mais importantes polos industriais do interior de São Paulo. E a responsabilidade de governar pelos próximos 4 anos. Uma década depois, a TV Jornal retoma o desafio de garantir o debate livre de ideias e o exercício pleno da democracia. A política é um sonho, o sonho de construir, de fato, uma cidade melhor, para se viver bem. Está dada a largada para as eleições 2012. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos entrando no ar com o primeiro debate entre os 4 candidatos à Prefeitura de Limeira. Pela primeira vez, os 4 prefeituráveis juntos debatendo suas ideias, seus projetos, as suas propostas para melhorar a vida dos limeirenses nos próximos 4 anos. Muito obrigado pela sua audiência. Este debate terá duração de 1h30 e desde já eu convido você para ficar com a gente. Quero lembrar desde já que as regras deste debate foram definidas numa reunião com os assessores dos 4 candidatos, realizada no último dia 10 de julho. Estas mesmas regras foram protocoladas junto à Justiça Eleitoral, protocolo número 317-407, conforme exige a lei eleitoral. Quero informar ainda que a posição dos candidatos neste estúdio foi acertada na reunião e segue a letra inicial do primeiro nome de cada um dos candidatos. Já a identificação deles nas plaquinhas que estarão nos púlpitos seguiu o nome que eles escolheram para constar na urna eletrônica. Este debate tem 5 blocos, é a TV Jornal dando a sua contribuição para o processo eleitoral, para o processo democrático e para a promoção da cidadania. Eu quero desde já agradecer a presença dos 4 candidatos, obrigado por terem aceitado o convite, desejo a todos um bom debate. Para participar desse debate, ou para promover esse debate junto com a gente, à minha direita, o candidato Eliseu Daniel dos Santos. Ele tem 39 anos, é casado, advogado e vereador, disputa a sua primeira eleição para prefeito pela coligação É Hora de Trabalhar. A coligação tem os partidos DEM, PP, PSC, PPS, PMN, PRP e PT do B. O seu candidato a vice é Reinaldo Bastelli. Ao lado dele, Kleber Leite, 44 anos, separado judicialmente, é empresário e comunicador. Também disputa a sua primeira eleição para prefeito de Limeira pela coligação Decisão e Trabalho, que une os partidos PTB, PV, PDT, PTN, PHS e PTC. Seu candidato a vice é Fábio Pezzi. À minha esquerda, no estúdio também, para ajudar-nos a promover esse debate, o candidato Luiz Henrique Quintal. Ele tem 55 anos, é divorciado, empresário e disputa a sua terceira eleição para prefeito. Pela coligação, Limeira Merece Ser Feliz. A coligação reúne os partidos PSD, PSDB, PRB, PSL, PR, PSDC, PRTB e PPL. Seu candidato a vice é José Luiz Gazotti. E ao lado dele, o candidato Paulo Radiche, 47 anos, casado, delegado e vereador, disputa a sua primeira eleição para prefeito
pela coligação Um Novo Tempo para Limeira. A coligação tem os partidos PSB, PT, PMDB e PCdoB. O candidato a vice é Antônio Carlos Lima. Quero desde já agradecer também a todos os assessores e convidados que estão presentes no estúdio e a todos vocês que desde já nos dão o prestígio da sua audiência. Neste primeiro bloco, cada candidato vai responder a uma mesma pergunta elaborada pela equipe da TV Jornal. O candidato terá 2 minutos para a sua resposta. A ordem de resposta será definida por sorteio, que eu vou fazer agora. O primeiro candidato a responder à pergunta inicial desse debate é o candidato Luiz Henrique Quintal. A pergunta para o candidato é essa que vai aparecer agora na sua tela. Candidato, recente pesquisa da Limite Consultoria apontou que a saúde é a maior preocupação dos limeirenses. Uma das principais queixas é a falta de médicos. O município tem dificuldade em contratar profissionais por causa do salário, que é pouco atrativo. Como o senhor pretende resolver este problema, sabendo que é preciso contratar profissionais, mas que há a regra da isonomia salarial do funcionalismo, ou seja, que não se pode dar aumentos diferenciados para categorias diferentes. O candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a partir de agora. Muito obrigado pela sua presença e boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, candidatos. E boa noite ao telespectador também que nos acompanha. Realmente eu acompanho também há muito tempo a questão da saúde e realmente ela aparece sempre em primeiro lugar. O que eu quero dizer é que nós estamos perdendo médicos aqui para as cidades vizinhas, para a cidade de Araras, para a cidade de Americana, Piracicaba, por pouca diferença. Estamos falando de 200, 300 reais praticamente. Então eu quero dizer o seguinte, realmente a saúde se encontra na UTI. Uma coisa que eu vou fazer e tenho que fazer, logicamente, é voltar a ter os postinhos 24 horas nos bairros. Por quê? Porque é muito problemático você ir com uma criança, com um idoso até a noite e ter que enfrentar uma fila do pronto-atendimento, do pronto-socorro. Então os postinhos têm que ficar abertos. Outra coisa, descentralizar as ambulâncias, que hoje eu acredito que uma ambulância, para sair do centro da cidade e até no Senhor das Dores, até chegar lá, o paciente se tiver com problema e já morreu. Então tem que se descentralizar essa ambulância. Então pôr uma ambulância em cada postinho. Isso, logicamente, é uma questão ampla da saúde que nós pretendemos agilizar. Quando a gente fala em reajuste dos médicos, logicamente a gente tem que fazer alguma coisa. Não podemos ficar perdendo os médicos para as cidades vizinhas. Se as cidades vizinhas estão pagando mais, logicamente, além de ser um profissional, ele também vê a parte de remuneração. E me parece que os médicos estão sendo mal remunerados na cidade. Isso tem que ser consertado, sim, tem que ser resolvido. Outro problema grave, os postos de saúde. Falta medicamento, falta esparadrapo, falta gás, falta AS. Isso não pode acontecer. Tem que ter um planejamento. As pessoas que trabalham lá dentro, por isso sou a favor de técnicos trabalhando lá, que é justamente para nós termos o problema resolvido da saúde e muito mais, não faltar medicamento às pessoas que mais necessitam. E vou ler um pouquinho mais o plano meu. O plano meu é um pouquinho mais amplo ainda. Informatizar toda essa área de saúde, porque não é possível que a pessoa chega no postinho e tem que ficar pegando filas e mais filas para exames e outras coisas mais. Muito obrigado, candidato, pela sua resposta. O próximo candidato a responder a esta mesma pergunta é o candidato, vamos ver, Eliseu Daniel. Eu vou repetir a pergunta para facilitar para o candidato e também para os telespectadores. A pergunta é: recente pesquisa da Limite Consultoria apontou que a saúde é a maior preocupação dos limeirenses. Uma das principais queixas é a falta de médicos. O município tem dificuldade em contratar profissionais por causa do salário, que é pouco atrativo. Como o senhor pretende resolver este problema, considerando que há a norma da isonomia salarial do funcionalismo? O candidato Eliseu terá 2 minutos para a sua resposta. Candidato, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Rodrigo. Eu quero inicialmente parabenizar a TV Jornal pela iniciativa da realização do debate, que sempre é importante para aprimorar as ideias e o eleitor, aquele que nos assiste nesse momento, possa fazer a sua escolha corretamente. A questão da saúde, realmente, ela é muito preocupante no nosso município, principalmente em virtude da falta dos médicos nos nossos postos de saúde. Alguns, como por exemplo no Jardim Aeroporto, funciona 24 horas por dia com médico presente,
mas não são médicos contratados diretamente pela Prefeitura, mas sim pela Santa Casa, através de um convênio. Então, uma das formas de nós resolvermos a falta de médico nos postos de saúde, talvez seja a celebração de convênios com entidades importantes como a Sociedade Operária Humanitária e a Santa Casa. Mas, além disso, a saúde comporta outras necessidades que são urgentes. PSF, Programa de Saúde da Família. É um programa do governo federal. Aqui em Limeira nós temos 10 PSF e esse trabalho é feito de forma a fazer uma prevenção nas casas das pessoas. Cada médico deve atender 4.000 pessoas, mas não está funcionando adequadamente o PSF em Limeira. O médico no PSF tem que ir até a casa das pessoas e fazer uma análise de toda a família e diagnosticar os problemas, doenças familiares e fazer a administração prévia das doenças e tratar, evitando que as pessoas lá na frente tenham que ir nos postos de saúde. Além disso, os remédios. Nós precisamos ter uma gestão eficiente na compra de remédios. Por exemplo, o governo do estado adota a tática de ata de registro de preços para a compra de remédios. Como funciona? Compra-se o remédio pelo valor fixado nesta ata, e isto está de acordo com a lei das licitações. E daí não compra-se remédio a mais para depois perder e também não falta remédio caso nós tenhamos uma epidemia na cidade. Muito obrigado, candidato. Só quero informar ao telespectador que se houver algum problema com a nossa contagem automática, que está aparecendo aqui no cantinho do vídeo, como aconteceu agora, a nossa produção está cronometrando o tempo aqui dentro do estúdio, então o tempo de 2 minutos e os demais tempos do debate serão rigorosamente respeitados, inclusive com a presença de assessores dos 4 candidatos aqui junto da produção. Então o candidato teve os mesmos 2 minutos. O próximo candidato a responder a essa mesma pergunta, restam 2 candidatos para responder, é o candidato Paulo Radiche. Eu vou repetir mais uma vez a pergunta para o candidato e para você aí de casa. A pergunta é: recente pesquisa da Limite Consultoria apontou que a saúde é a maior preocupação dos limeirenses. Uma das principais queixas é a falta de médicos. O município tem dificuldade em contratar profissionais por causa do salário, que é pouco atrativo. Como o senhor pretende, candidato, resolver este problema considerando a regra da isonomia salarial do funcionalismo? Essa é a pergunta, 2 candidatos já responderam, faltam 2. O próximo a responder é o candidato Paulo Radiche. O senhor terá 2 minutos, candidato. Muito boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Rodrigo. Primeiramente, gostaria de parabenizar a TV Jornal pela iniciativa de organização desse debate. É o pontapé, é o inicial para que toda a população conheça as propostas de cada candidato. E queria parabenizar a você de casa, que se movimentou, resgatou a dignidade da nossa cidade após aqueles episódios humilhantes que a nossa cidade foi achincalhada a nível nacional. Então, através da sua participação, hoje nós iniciamos um processo de resgate da nossa dignidade, de resgate do nome que a nossa cidade sempre teve no cenário nacional. A saúde realmente é o maior problema que nós temos, não só em Limeira, mas no país. E o que nós temos que fazer é efetivamente estabelecer a rede de assistência à saúde, com tudo que existe de mais completo, como, por exemplo, o Programa Saúde da Família, que atende regiões com 3 a 4 mil pessoas, os programas, as unidades básicas da saúde para regiões com 22 mil habitantes, os centros de especialidades para quem tem doenças crônicas e principalmente para quem depende de exames, de diagnósticos mais completos, as unidades de pronto atendimento que a cidade de Limeira comportam 3 unidades e que os hospitais passem a ser usados exclusivamente para as internações e as média e alta complexidades. Quando nós fizermos isso, mas articulando com o governo federal e cobrando do governo do estado as suas responsabilidades, que têm sido muito pouco cumpridas em nosso município, com certeza nós teremos uma saúde muito melhor. Agora, quanto à questão salarial, não só com relação aos médicos, mas todos os profissionais da saúde, nós precisamos estabelecer a Câmara de Negociação SUS, onde discutiremos todos os problemas relacionados à saúde com os seus usuários e também com os profissionais que atuam no segmento. Muito obrigado, candidato. Essa é a participação do candidato Paulo Radiche. E agora resta um candidato para responder essa pergunta, só para deixar formalizado, né, o nome do próximo candidato. Está aqui, é o candidato Kleber Leite. E o candidato também terá o seu tempo para responder a pergunta que vai aparecer mais uma vez aí na sua tela. A pergunta é: recente pesquisa da Limite Consultoria apontou o candidato que a saúde é a maior preocupação dos limeirenses. Uma das principais queixas é a falta de médicos.
O município tem dificuldade em contratar esses profissionais por causa do salário, que é pouco atrativo. Gostaria de saber como o senhor pretende resolver esse problema, considerando que há a norma da isonomia salarial do funcionalismo, ou seja, que todos os funcionários têm que ter o mesmo índice de reajuste. O candidato Kleber Leite vai ter 2 minutos para a sua resposta. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, senhores candidatos. Que nós façamos um debate honesto, transparente e que a gente possa levar as melhores propostas para Limeira. Eu vejo a saúde de uma forma triste e deixando a desejar. Eu quero falar para você, meu amigo, você minha amiga, você que precisa da saúde. Porque o rico, a pessoa que tem condições, ela vai no médico particular, ela tem lá a sua forma de fazer aí o seu exame, fazer o seu tratamento. Você aí de casa não tem. Você vai ao posto de saúde, você vai na unidade básica de saúde, você vai no PSF, que é o programa de saúde da família, mas você não é bem atendido. Sabe por quê? Porque não tem médico. O médico hoje ganha R$ 2.900. Eu quero perguntar para você, você acha que um médico ganhando R$ 2.900, ele vai te dar um atendimento digno? Não vai. Ele vai faltar. Esses dias eu tive lá no Abílio Pedro, perguntei, cadê o médico? Ah, ele não sei se ele vai vir hoje. Provavelmente não venha hoje. Isso é horrível. Você trabalhador, não tem aí condições de ficar esperando o médico quando ele quer. O que é a nossa proposta? A nossa proposta é trazer mais médicos. Nós vamos fazer o Bolsa Médico. Aí nós vamos contratar aí estudantes de medicina, fazer um contrato. E quando ele sair da medicina, da faculdade, ele vai poder aí prestar serviço para a nossa cidade. Nós vamos fazer muita coisa na saúde e nós vamos mostrar hoje aqui para você aí de casa. Aguarde. Muito obrigado. Este foi o candidato Kleber Leite. Os 4 candidatos já responderam e assim a gente termina este primeiro bloco. E é só o primeiro bloco. No próximo bloco começa o pinga-fogo. O candidato pergunta diretamente para candidato e os temas são livres. Fique com a gente já volta. TV Jornal, eleições 2012. O debate acontece aqui. De volta com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Limeira, pela primeira vez reunidos, Eliseu Daniel, Kleber Leite, Luiz Henrique Quintal e Paulo Radiche, os 4 candidatos, discutindo suas propostas, suas ideias para melhorar as nossas vidas a partir de 2013. Este é apenas o primeiro debate. Do dia 2 de outubro, a TV Jornal realiza um novo encontro, mais uma vez os 4 candidatos aqui defendendo suas ideias, suas propostas, e a gente mais uma vez vai contar com o carinho da sua audiência, com o prestígio da sua audiência. Neste segundo bloco é o chamado pinga-fogo. O candidato faz pergunta para candidato. O candidato terá 1 minuto para fazer a sua pergunta, ele vai escolher para quem ele quer perguntar, o tema é livre, e o candidato escolhido terá 2 minutos para a resposta. Quem fez a pergunta terá depois mais 1 minuto e 30 segundos para a réplica. É importante dizer que cada candidato fará a pergunta uma vez e terá que obrigatoriamente responder a uma pergunta. Ou seja, todos farão uma pergunta e responderão uma pergunta para que todos tenham as mesmas oportunidades. Se eventualmente houver algum pedido de direito de resposta, uma comissão formada por 2 jornalistas da TV Jornal e também por um advogado, o Dr. Bonerge Ivan Ost, eles estão aqui na casa acompanhando este debate. Esta comissão vai analisar o pedido e vai manifestar a sua decisão, lembrando que, como consta nas regras, a decisão dessa comissão é soberana. A ordem de quem vai fazer as perguntas será definida por sorteio. E o primeiro candidato a fazer pergunta neste bloco, vamos ver agora, é o candidato Paulo Radiche. Candidato Radiche, para quem você pretende fazer a sua pergunta? Para o candidato Luiz Henrique Quintal. Pois não, o candidato Paulo Radiche, então, escolheu o candidato Luiz Henrique Quintal. Conforme as regras, Radiche, você tem 1 minuto para a sua pergunta e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Ok. Candidato, o senhor diz que é administrador,
tem diversas empresas, fazendas, rede de televisão, empresa de joia folhado, barracões alugados e também são seus negócios conhecidos. Agora, o senhor está se candidatando agora a candidato a prefeito da cidade de Limeira. Eu queria saber qual que é a diferença entre administrar uma empresa privada e administrar o poder público. Qual que é a fundamental diferença entre esses dois modelos de administração? Então, essa é a pergunta do candidato Paulo Radiche. Ele tem até 1 minuto, não significa necessariamente que ele precise usar 1 minuto para responder. A pergunta foi dirigida ao candidato Luiz Henrique Quintal. O candidato que é arguido, que é questionado, tem 2 minutos para responder. Então, o candidato Quintal tem 2 minutos para responder. O seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Obrigado pela pergunta, Paulo. E realmente tem uma grande diferença, viu, Paulo? Quando a gente tem administração própria, na fazenda, nos meus negócios, é muito tudo simples. Você decidir o que vai fazer, o que não vai fazer, manda fazer, talvez possivelmente assina um cheque e resolve o problema ali. Quando você fala de administração pública, é mais complicado um pouquinho. É licitação, carta de convite, um monte de coisa que envolve aí, justamente que dificulta um pouquinho. Mas eu acredito que o administrador público, ele tem que ter seus meios, tem que ter formas de pensar. Muita gente fala, mas não tem orçamento, não tem isso, não tem aquilo. Tem que ter movimentação, tem que ter raciocínio, pensamento para administrar, para gerenciar. O que eu quero dizer com isso? Quando não tem dinheiro, não tem verba, você tem que achar formas de fazer parcerias, você tem que procurar parcerias com o governo federal, com o governo estadual e principalmente utilizar a Câmara Municipal, os vereadores, para apresentar projetos e para ser viável a esse tipo de coisa para a cidade. Quando se fala em administração pública, nós temos que sempre voltar para você, que necessita do serviço público, você que precisa da saúde, você que precisa da educação, você que precisa do transporte público, você que precisa de segurança. Então, certeza, a gente faria o quê? Atacaria a saúde, segurança, transporte público e principalmente a educação, que a gente acredita que está também beira do caos. Temos aí visto ultimamente as merendas, A merenda estragada, feijão carunchado, isso tudo fez muita diferença para as crianças. Então nós precisamos o quê? Uma administração, um gestor público, aonde principalmente tenha decisões e força e pulso forte para decidir o rumo da cidade. Porque nós não podemos ficar amarrados, principalmente olhando tudo que está acontecendo aí e não fazer nada. Por isso, sou a favor de parcerias, parcerias sérias, parcerias fortes, para resolver os problemas que aí estão de você, limeirense. Muito obrigado. A resposta do candidato Luiz Henrique Quintal. E o candidato, conforme as regras do debate que fez a pergunta, o candidato Radiche, tem 1 minuto e 30 segundos para fazer seus comentários, para fazer uma réplica. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Essa é a grande diferença que a gente vê entre administrar o que é privado e administrar o que é público. A função da empresa privada é dar lucro, para alguns lucro a qualquer custo. Agora, administrar o poder público é administrar para as pessoas, é promover o bem-estar, utilizar a política para promover a melhoria da vida de cada uma das pessoas. A prefeitura é o maior prestador de serviço do município. Somente neste ano, com o orçamento previsto de 738 milhões, nós temos 6 mil colaboradores e temos o patrão, que não é como na empresa privada, que é uma pessoa só que assina cheques, mas nós temos o patrão, que é cada um dos quase 300 mil moradores da nossa cidade. São eles que têm que ditar os rumos de como deve seguir a administração. Por isso que no nosso governo, a participação popular não está no discurso, ela está como um eixo estruturante, estará presente em todas as ações do nosso governo. Nós faremos com que as pessoas participem da decisão, seja através do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para as grandes decisões, seja através do orçamento participativo para as decisões das obras que é necessário em cada bairro e seja através dos conselhos de defesa e dos conselhos de direitos. O senhor tem mais 10 segundos. Obrigado. Okay? Tá suficiente? Tá ótimo, então. Vamos seguindo com o debate. O próximo candidato a formular a sua pergunta, nós vamos sortear agora, é o candidato Quintal. Candidato, o senhor não pode perguntar, obviamente foi o senhor o único a responder, então não tem como perguntar para o senhor mesmo. Quem o senhor escolhe para questionar? Kleber Leite. Kleber Leite, certo. Então o candidato Quintal escolheu o candidato Kleber Leite. Quintal, você tem 1 minuto para a sua pergunta, o seu tempo começa a contar a partir de agora.
Todos os políticos, Kleber, ele fala que a educação é a base de tudo para um país melhor, para a cidade, para o estado. E a educação a gente vê que está com muitos problemas na cidade. O que o senhor, como candidato, gostaria de fazer para resolver o problema na educação da cidade, principalmente questão de vagas, questão de... Eu acredito que na saúde, na educação hoje, nós não estamos tendo um perfil para cada escola trabalhar. Não está tendo um padrão. O que o senhor gostaria de fazer nesse caso para resolver o problema da educação em Limeira? Pergunta sobre educação, então, do candidato Luiz Henrique Quintal para o candidato Kleber Leite. Candidato Kleber Leite, o senhor tem 2 minutos para a resposta. O tempo conta a partir de agora. A educação é uma das prioridades no nosso governo. A educação é a base de tudo. Uma cidade que tem uma boa educação consegue ter um povo melhor, um povo mais saudável, um povo que vai te dar algo melhor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos começar lá da creche. Hoje, Limeira tem um déficit de aproximadamente 2.000 vagas de creche. Existe o Bolsa Creche. Nós queremos ampliar o Bolsa Creche para que a gente possa dar aí condições às mães a colocar os seus filhos. Hoje custa em torno de R$ 370 por criança no município, se for o Bolsa Creche. Se for o município fazendo a creche, vai custar um pouquinho mais caro, vai custar em torno de R$ 400. Ampliar o curso aí de pré-vestibular, nós queremos dobrar o número do curso. Hoje, 600 vagas, nós vamos elevar para 1.200 vagas. Curso do pré-vestibulinho, também nós precisamos ampliar. Cobrar do governo aí as construções já aprovadas de 6 escolas estaduais. Os alunos não podem ficar fazendo viagem lá do bairro, lá do Ernesto Quil, lá do Lagoa Nova para vir para o centro da cidade. Nós precisamos fazer mais escolas estaduais, porque isso é um problema do governo estadual, mas o município tem que se envolver e vai se envolver. É também obrigação do município. 15. Né? Nós temos as ETECs e FATECs, a FATEC em construção, a merenda, a fiscalização. A fiscalização da merenda, importante, nós sabemos, vai agora municipalizar. Nós temos que... Candidato, seu tempo está esgotado. Muito obrigado. O candidato, o tempo está esgotado. Muito obrigado. São os 2 minutos, estão nas regras, temos que respeitar. O candidato que fez a pergunta é o candidato Luiz Henrique Quintal. Ele tem 1 minuto e 30 segundos. Para os seus comentários, para a réplica, candidato, o tempo vale a partir de agora. Olha, veja bem, é um absurdo o que acontece em Limeira. As escolas, cada uma tem um tipo de ensino diferente. Nós precisamos do sistema apostilado certinho. Todas as escolas falam a mesma linguagem, gente. Não é possível que o aluno muda de uma escola, vai para outra e ele já está fora do ambiente. Não é o mesmo assunto que ele está estudando na outra escola. Isso nós precisamos resolver, precisamos acabar com isso. Outra coisa que eu quero implantar aí, gente, é também o kit escolar. Kit escolar, tem muitas pessoas na escola com chinelo de dedo, com shortinho, às vezes até aquela pessoa mais humilde fica com vergonha de ir na escola por causa que não tem uniforme. Vamos instituir o uniforme e o kit escolar, que é o caderno, o lápis, tudo certinho, para fazer com que a criança sinta vontade na escola. E equiparar as crianças justamente para todos ficarem igualzinha na educação escolar. O que nós precisamos é uniformidade. Uniformidade desde o vestuário, os materiais escolares e principalmente a educação. Ser igual em todas as escolas. Isso nós vamos fazer. E também a questão de creche, falta de creche do CI, nós temos que ampliar, mas com parceria com outras creches. Justamente por quê? Porque para resolver rápido. 15. Não podemos ficar esperando construir creches para resolver o problema da mamãe que está aí esperando para colocar seu filho. Então nós temos muita pressa com isso, então a parceria seria uma coisa de imediato agora. Muito obrigado, senhor candidato Luiz Henrique Quintal. Tivemos mais uma rodada de perguntas. E o próximo candidato a fazer as suas perguntas, nós vamos ver aí, é o candidato Eliseu Daniel. Candidato Eliseu, o candidato Kleber e o candidato Quintal já foram questionados. O senhor não pode fazer pergunta para si mesmo, então o senhor tem obrigatoriamente que fazer pergunta ao candidato Paulo Radiche. O senhor vai ter para a sua pergunta o tempo de 1 minuto, dirigido então, como eu disse, ao candidato Paulo Radiche. O seu tempo vale a partir de agora. Delegado Paulo Radiche,
a questão da segurança, os índices da pesquisa Limite Gazeta Consultoria mostram que a população preocupa-se muito hoje com a questão da segurança. E os índices aqui em Limeira saltaram na última década para números alarmantes. Quando eu era criança, no Jardim Nova Itália, era comum as famílias sentarem na calçada e conversar um com os outros, os vizinhos, as crianças brincarem nas ruas. E hoje isso não é possível, porque as pessoas podem ser vítimas de sequestro e até mesmo ficar sob a mira de um revólver. Falta policiamento na rua, falta frota para a Guarda Municipal, falta homens para a Guarda Municipal e também falta investimento do governo do Estado, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu gostaria de conhecer as suas propostas para resolver o problema da segurança aqui na cidade de Limeira. Esta é a pergunta do candidato Eliseu Daniel, dirigida ao candidato Paulo Radisch. O candidato tem 2 minutos para formular a sua resposta. O tempo vale a partir de agora, candidato. Candidato Eliseu Daniel, de fato, a violência hoje ela não é a mesma do passado. Existem vários componentes que tornaram a nossa sociedade muito mais complexa. Antigamente, o pai trabalhava e a mãe era a educadora do lar, aquela que cuidava. Hoje, a mãe tem que buscar o sustento. Naturalmente, as drogas interferiu na educação, interferiu na família, interferiu até mesmo na criminalidade, porque antes somente bandidos iam para o mercado das drogas, para o mundo do crime. Hoje, qualquer pessoa que se envolva com as drogas pode se envolver também com o mundo do crime. A nossa proposta é fazer o que várias experiências que deu certo, como em Cali e Medellín, na Colômbia, 2 das cidades mais violentas do mundo e que fizeram o programa Cidade Segura. Nada mais é do que fazer a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, os diretores de escola, as lideranças comunitárias, as lideranças políticas e empresariais do município conversarem sobre a segurança. Como acontece hoje, não consegue, mas com uma diferença, com o prefeito se envolvendo diretamente e buscando a solução para todas as questões que são levantadas. O que nós tivemos nesses últimos anos, em que perdemos homens na Polícia Civil, na Polícia Militar e também na Guarda Municipal, foi a falta de preocupação dos governos que passaram. Governos que não tinham a preocupação com a segurança, até porque não tinham a preocupação com a segurança, até porque a argumentação que utilizavam, que isso era responsabilidade do governo do Estado. A responsabilidade é do prefeito, é o prefeito que administra a cidade. Aqui em Limeira nós temos cidadãos limeirenses, mas eles também são cidadãos paulistas e cidadãos brasileiros. E é necessário que o prefeito busque o apoio do governo federal e busque interlocução com o governo estadual, coisa que não houve nesses últimos governos, para que a gente consiga trazer os recursos necessários. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado, tempo esgotado. O próximo, agora a gente tem a réplica, né? O candidato Eliseu fez a pergunta para o candidato Paulo Radisch e o candidato que fez a pergunta tem direito à réplica, aos seus comentários. O tempo é de 1 minuto e 30 segundos, candidato, e vale a partir de agora. Delegado Paulo Radisch, no meu governo, como prefeito, nós vamos tratar a segurança pública como prioridade. Primeira medida, vamos alugar a frota da Guarda Municipal. Não é possível as nossas viaturas ficarem 2 a 3 meses para serem consertadas. Viaturas quebradas e a população sem segurança nos bairros. Alugando as viaturas é fácil a substituição para que a população possa ter segurança com a ronda das nossas viaturas e dos nossos guardas municipais. As câmeras de vigilância. Algumas cidades já implantaram isso e reduziu drasticamente a quantidade de crimes porque há a vigilância. Os bandidos não vão aonde a vigilância está. Além disso, vamos melhorar a iluminação da nossa cidade, principalmente nos bairros mais periféricos, onde os índices são mais altos e a insegurança é maior da nossa população. E além disso tudo, nós vamos investir para que a inteligência da Guarda Municipal atue firmemente no combate ao tráfico de drogas aqui no município de Limeira e dê a segurança necessária para os nossos cidadãos. Hoje, Limeira é uma cidade considerada insegura e isso não é possível nós admitirmos mais. A vigilância das câmeras e também o armamento e investimento na nossa Guarda Municipal será uma prioridade do meu governo, para que os limeirenses tenham a devida segurança. Muito obrigado. Este é o candidato Eliseu Daniel e o próximo candidato a fazer sua pergunta
só para formalizar, é o candidato Kleber Leite e ele obrigatoriamente, candidato, tem que fazer sua pergunta ao candidato Eliseu Daniel, que ainda não foi questionado. Então o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta, o tempo vale a partir de agora. Antes de fazer a pergunta para o candidato Eliseu, eu quero dizer o seguinte, existem 3 creches prontas para funcionar, o prefeito não assinou, cerca de 250 vagas seriam preenchidas e seria aí mais 250 mães que estaria mais feliz. Infelizmente, o prefeito não assinou. Candidato Eliseu, faço a pergunta, é a seguinte, falando agora de administração apropriadamente, eu quero lhe perguntar, a norma do STN irá modificar a contabilidade das prefeituras. Qual é a sua opinião sobre isso? Pergunta do candidato Kleber Leite para o candidato Eliseu Daniel, que ainda não foi questionado. O candidato tem 2 minutos para a sua resposta. O tempo, candidato, vale a partir de agora. Candidato Kleber Leite, eu acredito que a gestão da Prefeitura Municipal de Limeira tem que ser eficiente. Hoje, nós temos um problema muito sério. As pessoas que querem aprovar um simples projeto para a construção de uma casa, demora-se 2, 3 anos, às vezes, na Prefeitura Municipal de Limeira. Isso é falta de gestão. Nós temos ainda um outro problema ligado à falta de opção de serviços pela internet. O usuário do serviço público municipal, ele tem que ser tratado como alguém de alto valor. Ele não pode ser tratado com descaso. Nós temos que priorizar o atendimento tecnológico, fornecendo às pessoas acesso através da internet. Em relação à gestão financeira do município, no nosso governo vai ser transparente, as pessoas vão saber onde é gasto cada centavo conforme o prevê o nosso sistema e as exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As normas de licitação, elas hoje são muito exigentes e nós vamos seguir uma a uma para que o cidadão saiba onde está indo os recursos e o dinheiro que ele gasta. Em relação à administração regional, nós vamos implantar em Limeira as administrações regionais. Hoje, Limeira tem um problema muito sério na centralização dos serviços. Às vezes, simples serviços de podas de árvore ou capinação dos jardins do município são largados e deixados meses a fio sem a execução. Por isso, nós vamos implantar de 6 a 7 administrações regionais no nosso município. Por exemplo, na região do Parque Nossa Senhora das Dores, vamos ter uma administração regional lá que vai cuidar de toda a infraestrutura daquele bairro, limpando o bairro e dando acesso ao cidadão através dos serviços necessários para que eles possam desenvolver a sua cidadania de forma eficiente e de forma digna, porque uma cidade saudável, urbanizada, limpa... Candidato, o tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua resposta. O candidato que fez a pergunta, que é o candidato Kleber Leite, tem 1 minuto e 30 para as suas considerações, para a sua réplica. Candidato, o seu tempo vale a partir de agora. Norma do STN, Secretaria do Tesouro Nacional, vou responder, o candidato Eliseu não respondeu a pergunta que eu fiz a ele, mas eu vou responder para você, viu, candidato? Olha, irá modificar a contabilidade das prefeituras, o STN, né? A prefeitura passa, a partir de agora, de 2013, tem algumas prefeituras que serão usadas como piloto. E a partir de 2014, a prefeitura muda, não vai ser mais, viu, é uma empresa. Aliás, gestão pública tem que ser como empresa. A prefeitura é uma empresa. A prefeitura é uma empresa. Precisa ter balanço, precisa realmente apresentar os fluxos de como vem, como vai. É assim que vai funcionar a partir de 2014. Quem conhece de administração pública já está sabendo disso. E quem não conhece também tem que ficar sabendo. Então, a partir desse momento, você que está vendo o debate, saiba que a prefeitura vai funcionar como uma empresa. E a empresa tem que dar satisfação do dinheiro, como que está sendo investido, como que está sendo empregado o seu dinheiro. É assim que nós vamos mostrar para você.
Muito obrigado, candidato. Com esta resposta, com este comentário, a gente encerra o primeiro Pinga Fogo. Tem outro ainda pela frente e também encerramos o segundo bloco deste debate. No próximo bloco, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas aqui da TV Jornal. Continue com a gente, eleições 2012 na TV Jornal. O debate acontece aqui. Bem-vindo de volta a eleições de 2012. Este é o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Limeira. Estamos abrindo o terceiro bloco, este debate que terá 5 blocos. Obrigado mais uma vez pelo prestígio da sua audiência. Continue com a gente. Neste bloco, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas aqui da TV Jornal. São 4 profissionais, cada um fará uma pergunta a um candidato. Cada candidato vai responder a uma pergunta, terá o tempo de 2 minutos e nós vamos sortear um outro candidato para comentar o assunto abordado. Ele terá 1 minuto e 30 para este comentário. O candidato que respondeu inicialmente terá mais 1 minuto e 30 para suas novas considerações, para a sua réplica. A ordem de quem fará as perguntas será definida por sorteio. Primeira jornalista a fazer as suas perguntas é Thalita Requena. Ela é coordenadora de jornalismo da TV Jornal, é editora do Jornal da Cidade. Boa noite, Thalita, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite aos candidatos. Você vai fazer a sua pergunta para... Deixa eu pôr a urninha do lado de cá. Você vai fazer a pergunta para o candidato Paulo Radiche. Então, fique à vontade, a sua pergunta é para o candidato Paulo Radiche. Candidato, a minha pergunta é sobre transporte coletivo. Bom, a realidade do transporte coletivo, todos nós sabemos que ela está cercada por problemas, e aí nós podemos enumerar vários, né? A lotação dos ônibus, falta de abrigos nos pontos, a condição da frota. Então eu gostaria de saber do senhor, candidato, como o senhor pretende melhorar o transporte coletivo da cidade, sabendo que existe aí um contrato de concessão assinado entre Prefeitura Municipal e as empresas que prestam serviço na cidade, contrato esse que tem vigência até o ano de 2017. Qual a saída, portanto, para melhorar aí o serviço que já está definido em mais de 10 mil páginas de um contrato? Muito obrigado, Thalita. Esta é a pergunta da nossa querida Thalita Requena, Obrigada. Jornalista aqui da TV Jornal. Pergunta dirigida ao candidato Paulo Radiche. Candidato Radiche, o senhor terá 2 minutos para responder e o seu tempo vale a partir de agora. Thalita, obrigado pela pergunta. O transporte coletivo talvez seja um dos maiores problemas do nosso município. O sistema ele foi pensado, planejado na década de 70, quando a cidade ela praticamente estava toda inteira no anel viário. A partir de então, bairros foram sendo construídos, as linhas foram sendo esticadas e o transporte começou a fazer zigue-zagues. Hoje, se quisermos conhecer a cidade, é só entrar no ônibus e numa única passagem acabamos conhecendo todo o município. O que nós precisamos fazer, primeiro, levando em consideração que temos que respeitar o contrato, é exigir o cumprimento do contrato. E temos que levar em conta que nós temos uma lei que está para entrar em vigor em 2014 e convencer as empresas a começar já a partir de 2013 a adaptar a frota. Não só renovando na quantidade de anos, trazendo uma frota mais nova, mas principalmente trazendo o controle do andamento dessa frota através de um centro de monitoramento que deve ser construído em parceria com a empresa no terminal para que a gente possa fazer esse acompanhamento. O que tem acontecido no sistema hoje é que os usuários pagam o custo do transporte. E ele tem se tornado caro em nosso município. E quanto mais caro ele se torna, menos pessoas trafegam dentro dos ônibus. Então, em face das gratuidades que existem hoje e algumas que devemos analisar em função da questão social, nós vamos ter que pensar, e isto todos os municípios terão que pensar, se quiser garantir a qualidade do sistema e iniciarmos o subsídio do transporte coletivo. E aí entra uma proposta. Quando eu propus a redução do ISS de 4% para 2%, também queríamos a redução para o transporte coletivo. Era a única forma, naquele momento, que nós fizemos a proposta, de promover um impacto imediato para tentar evitar novos aumentos da tarifa.
Muito obrigado, candidato. Mais uma vez, nós recorremos à nossa produção para fazer a marcação do tempo. O candidato Radiche respondeu. Eu vou sortear agora um candidato para comentar este assunto, né? Esta resposta. São 3 candidatos que podem comentar. E quem vai fazer o comentário é o candidato Eliseu Daniel. O candidato terá o tempo de 1 minuto e 30 segundos para comentar este assunto, a questão do transporte e a resposta do candidato Paulo. Candidato, seu tempo vale a partir de agora. Essa questão do transporte coletivo é muito preocupante. No meu governo, nós vamos implantar a política da redução da tarifa de ônibus. Hoje, comparando com as cidades da região, Limeira tem uma das tarifas mais caras, perdendo apenas para cidades maiores, como Campinas e Ribeirão Preto e outras cidades. Mas é possível baixar o custo da tarifa? Sem sombra de dúvida. Além da redução do ISS que as empresas pagam atualmente, nós temos a condição da prefeitura subsidiar, não só para aqueles usuários que não pagam atualmente o sistema, mas também investir na política de qualidade dos ônibus, para que mais pessoas andem de ônibus. Aí o preço da tarifa, o preço médio vai baixar com toda certeza. Além disso, o que mais me preocupa é a questão do terminal rodoviário. O terminal urbano, que foi construído ao lado do terminal rodoviário. Foi feito sem planejamento, a população não está contente, por isso nós temos uma proposta no nosso plano de governo de construir 2 novos subterminais. Um para atender a demanda dos ônibus provenientes da região do Parque Nossa Senhora das Dores e outro para atender a demanda dos ônibus que descem aqui da região da SECAP. E assim nós integrarmos os 3 terminais de forma que a população não tenha que descer até o local onde está o terminal hoje, que não atende às demandas da nossa cidade. Seu tempo está esgotado, candidato. Muito obrigado. O candidato que respondeu inicialmente a pergunta, o candidato Paulo Radiche, tem mais 1 minuto e 30 para novos comentários, para sua réplica, candidato. Seu tempo vale a partir de agora. O investimento no transporte coletivo, ele deve ser pensado, mas levando-se em conta todo o sistema. A quantidade de carros que nós temos nas ruas hoje, as motocicletas e principalmente a quantidade de pedestres que nós temos hoje. Nós vamos ter que investir no transporte coletivo como sendo o transporte prioritário. Nós chegaremos no momento em que não haverá mais espaço. A nossa cidade lá não foi planejada. Não pensaram que Limeira cresceria e teria tantos veículos nas ruas. Hoje nós temos quase 2 veículos por habitante, 22% deles são motocicletas. Então não é mais possível ter espaço para tantos veículos. E teremos que priorizar o transporte coletivo, principalmente o ônibus. Ele terá que ser a grande mola de mobilidade da população da nossa cidade, levando-se em conta principalmente a mobilidade das pessoas com deficiência. Hoje, grande parte da nossa frota ainda não está adaptada e deveria, porque são cidadãos que estão ficando à mercê do poder público na questão da sua locomoção. O senhor tem mais 30 segundos, candidato, se quiser usar o tempo. Obrigado. É que o reloginho ali eu não me atentei. Pode seguir, o senhor tem mais 30 segundos. Aproveitando, gostaria de falar também da importância que nós temos de replanejar a cidade. A cidade está pensada a partir dos bairros para o centro. Tudo acontece no centro. Daí a importância de se fazer um terminal na região central. Nós temos que inverter essa prioridade. Nós temos que trazer equipamentos de lazer para os bairros. Nós temos que trazer equipamentos de cultura, de educação, para que diminua esse grande trânsito. Nas grandes áreas de densidade populacional, fazer distritos... O tempo agora se esgotou, candidato. Muito obrigado. Nós demos novamente os 30 segundos porque ele acabou interrompendo o seu pensamento. Os 30 segundos que faltaram. O próximo a fazer pergunta é o repórter Gustavo Nolasco. Gustavo é repórter da TV Jornal, faz parte aqui da equipe do Jornal da Cidade. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Boa noite aos candidatos e também ao que está em casa. Você vai fazer pergunta para o candidato Kleber Leite. Muito bem. A minha pergunta, candidato, é sobre administração. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: no plano de governo do senhor, sobre o assunto funcionalismo público, há apenas um ponto de interrogação lá, sem nenhuma proposta. Então eu gostaria de saber qual que é a sua proposta para os funcionários públicos, são mais de 5.000 funcionários aí na prefeitura. Muito obrigado, Gustavo. Pergunta sobre a administração para o candidato Kleber Leite. O candidato tem 2 minutos para elaborar a sua resposta. Candidato, seu tempo vale a partir de agora. Muito bem. Olha, eu quero dizer a você que administração é uma coisa séria. A administração pública tem que ser feita de forma profissional. Nós temos que parar de usar o dinheiro público de qualquer maneira.
Não é assim que se transforma uma administração da prefeitura em administração séria. Nós precisamos fazer o plano de carreira dos nossos, do pessoal da prefeitura, do funcionalismo público. Nós precisamos qualificar os profissionais que trabalham na prefeitura. Por quê? Porque você, minha amiga, você, meu amigo, quantas vezes você vai até a prefeitura, entra a prefeitura e é mal atendido, você é mal recebido? Nós temos que saber o seguinte, nós temos que qualificar os profissionais que lá trabalham, pagar bem, mas qualificá-los, para que a hora que você chegue até a prefeitura, você seja bem atendido. Prefeitura tem que funcionar como uma empresa. Você é nosso cliente. A prefeitura tem que ser administrada como uma empresa. E a empresa que se preza, preza pelo seu cliente. E nós vamos fazer isso. Nós vamos transformar o povo que trabalha na prefeitura, dando qualificação, melhorando, dando cursos para que ele melhore e possa atender melhor o cidadão que lá vai. É importante os funcionários públicos saberem que quando alguém adentra a prefeitura, ele é um cliente e ele tem que ser bem atendido. Não é bajulação. 10 segundos. Você tem que atender com qualidade, com dignidade, e você merece esse atendimento. Muito obrigado, candidato Kleber Leite. Eu vou sortear agora um candidato para fazer os seus comentários. O candidato Eliseu já fez os comentários, então são duas opções, né, para comentar agora o assunto. Quem vai fazer o comentário é o candidato Paulo Radich. O tempo para o comentário, candidato, é de 1 minuto e 30 e começa a valer a partir de agora. Bom, como já falei em outro momento, a Prefeitura Municipal é o maior prestador de serviços do município. E presta esse serviço nas mais diversas áreas, na educação, na saúde, meio ambiente, obras, mobilidade. E esses serviços são prestados através dos seus servidores. Esse pessoal tem que ser qualificado, mas uma qualificação permanente, levando em conta o seu capital de conhecimento. Os servidores são tratados hoje como se fossem apenas trabalhadores que não tivessem aquele contato direto com a população, como se fossem meros executores das suas funções. E assim não deve ser. Nós devemos prepará-los para que eles prestem um serviço de qualidade, principalmente com formação continuada e entendendo o caráter político do trabalho que executam. Por isso a gente defende a criação da Escola de Governo e Cidadania. Porque aquele servidor que presta serviço numa determinada área, por exemplo, aquela enfermeira que está lá na UBS do Parque Abílio Pedro, ela desenvolve o trabalho de uma determinada maneira, atendendo a população daquela região. Quando ela vem trabalhar no Centro de Atenção Psicossocial, trabalhando com pessoas vinculadas a álcool e drogas, ela necessita de um outro tipo de treinamento para esse trabalho. Então, daí a importância da criação da Escola de Governo e Cidadania. E também, nós devemos criar uma Câmara permanente de discussão e negociação com o funcionalismo. Porque hoje eles só são ouvidos na data do dissídio, quando a única discussão é salário e não se discute melhores condições de trabalho. Esgotado, candidato, muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário. O candidato que foi perguntado, o candidato Kleber Leite, tem mais 1 minuto e 30 segundos para a sua réplica, candidato. O seu tempo vale a partir de agora. Muito bem. Quando nós falamos de plano de carreira, muita gente que trabalha na prefeitura está desejando isso há muito tempo. Nós precisamos realmente definir a questão do plano de carreira. E nós faremos isso para você, viu, trabalhador? Você da prefeitura pode ter certeza que nós faremos isso. Nós vamos criar uma Secretaria de Desenvolvimento de Projetos Especiais. Por quê? Porque nós perdemos verbas constantemente por falta de projeto na prefeitura. Nós precisamos ter uma secretaria de projetos, desenvolvimento, para que a gente possa ter os projetos certos para as obras e assim não perder verba. Nós perdemos há pouco tempo uma verba de 6 milhões que era para fazer o viaduto da Barroca Funda. Ali que vai para, sobe a Lauro Correia, que passa em frente à empresa do Quintal, mas eles resolveram fazer o viaduto aqui que dá acesso aos condomínios e não fizeram para a população. Erraram. Tinha que fazer para quem mais precisa e, infelizmente, não fizeram.
nós temos que administrar para a população que mais necessita. É assim que nós vamos fazer, administrando para o povo, com o pé no chão e a visão no futuro. Muito obrigado, candidato Kleber Leite. Vamos agora para mais uma pergunta. Quem faz a pergunta agora é a jornalista Renata Caram, repórter da TV Jornal. Ela fez parte da equipe do Hora Informação Verdade e atualmente está na equipe do Jornal da Cidade. Boa noite, Renata. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vinda. Boa noite, candidatos. Vamos decidir, São né, para quem eu pergunto, né? Quem você pode perguntar, que ainda não responderam a pergunta inicial. E a sua pergunta vai ser para o candidato Eliseu Daniel. A minha pergunta, Eliseu, é sobre segurança. O território urbano, né, na verdade o território rural de Limeira, ele passa de 800 quilômetros quadrados. Não há dúvidas que é uma área imensa. Só que quem vive na área rural tem enfrentado um sério problema, que é a falta de segurança. Moradores de chácaras, fazendas, sítios têm sofrido com casos de roubos e furtos que acontecem a qualquer hora do dia. Como o senhor pretende tranquilizar a população da área rural de Limeira? Muito obrigado, Renata. Obrigada, Rodrigo. Participação. A pergunta dirigida, então, ao candidato Eliseu Daniel. O tempo para a resposta, candidato, é de 2 minutos e o seu tempo começa a valer a partir de agora. Obrigado, Renata Caram, pela oportunidade da pergunta. E a zona rural, como você bem disse, ela é muito extensa no município de Limeira. E, basicamente, os moradores da zona rural precisam de duas atenções da prefeitura. As estradas arrumadas e a segurança. E uma depende da outra. Para isso, nós iremos investir anualmente, no mínimo, 4 a 5 milhões de reais para a construção de asfalto na zona rural. Este valor, basicamente, é gasto para a manutenção das estradas rurais. E vem a chuva e esse dinheiro vai por água abaixo. Então, nós precisamos investir em asfaltamento da zona rural. Daí, sim, nós teremos condições de dar uma melhor segurança para a população, onde as viaturas podem ter acesso melhor à zona rural. Hoje, alguém que está na zona rural e é vítima de um assalto e liga para a Polícia Militar ou para a Guarda Municipal, existe uma dificuldade de acesso até o local. Então, para eles, nós temos que ter essa atenção especial. Outra iniciativa será identificar todas as estradas da zona rural. Isso facilitaria as viaturas irem até a zona rural através do aparelho GPS, que hoje é muito acessível e a Guarda Municipal pode ser dotada desse equipamento. E, além disso tudo, nós precisamos resgatar com força, dando condições precisas para o pelotão ambiental da Guarda Municipal, que hoje não está devidamente equipado. Este pelotão precisa estar com, no mínimo, 7 a 10 viaturas fazendo rondas 24 horas por dia na zona rural. Quando o pelotão ambiental funcionava, ele tinha duas funções. Primeiro, combater os crimes ambientais, mas também dava muita segurança para a população, já que os bandidos fugiam quando viam a viatura da Guarda Municipal. Esta é uma das prioridades do meu governo. Muito obrigado, candidato. Restam 2 candidatos para comentar, o Kleber Leite e o Luiz Henrique Quintal. Como o Quintal ainda vai ter que fazer pergunta, para que ele não pergunte e comente depois, então neste momento, obrigatoriamente, o comentário tem que ser do candidato Luiz Henrique Quintal. O candidato, o senhor terá 1 minuto e 30 segundos para abordar essa questão também, este assunto. O seu tempo, o Quintal vai comentar. Porque ele ainda não perguntou e se ele não comentar agora, ele vai obrigatoriamente na próxima rodada ter que perguntar e comentar. Então, para que isso não aconteça, ele faz obrigatoriamente o comentário agora. 1 minuto e 30, candidato, o seu tempo vale a partir de agora. Realmente, Renata, o que está acontecendo ultimamente nas estradas rurais, nas estradas, na parte rural da cidade, a falta de segurança é grande mesmo. O que a gente tem observado é que os carros do pelotão ambiental que aí estavam não estão adequados para andar exatamente nessas estradas ruins que a gente vê aí na toda a área urbana da cidade. O que acontece, nós precisamos ter mais planejamento. Nós temos que ter viatura, sim, acompanhando, viatura adequada para andar nesses lugares ruins. E, logicamente, se puder asfaltar, e no meu plano é asfaltar pelo menos 20 quilômetros de estradas rurais, que é justamente para dar mais conforto. Mas, voltando à questão de segurança, nós precisamos capacitar, nós precisamos dobrar o número de viaturas, nós precisamos dobrar o número de homens da Guarda Civil Municipal. Por quê?
Porque eu estive em várias cidades acompanhando a segurança e quando você vê os giroflex ligados nos bairros, nas zonas rurais e aí tudo mais, já te dá a sensação de segurança. Então nós precisamos o quê? Homens bem armados, homens não do jeito que está hoje, com uniforme rasgado. É uma vergonha para a guarda hoje andar de uniforme rasgado, coturno, sem sola, que é uma coisa absurda. Então nós precisamos sim dar toda a atenção para a área rural e pôr o pelotão ambiental de novo, o pelotão com carros dignos para fazer esse tipo de trabalho. Muito obrigado, candidato. O candidato que foi questionado inicialmente, o candidato Eliseu Daniel, ele tem mais 1 minuto e 30 para suas novas considerações, candidato. A partir de agora, o seu tempo começa a contar. Renata, nós temos hoje em Limeira, eu quero também me dirigir nesse momento a todos aqueles moradores e que de alguma forma vão para a zona rural, nós temos ainda 72 pontes que são de madeira. Nós precisamos substituir essas pontes de madeira por pontes de cimento, de concreto. Porque muitas, com as chuvas, elas ficam intransitáveis e até não têm mesmo condições de suportar no período de chuvas. E isso impede também o acesso das viaturas até a zona rural. Nós precisamos voltar com a patrulha rural. A prefeitura, nós aprovamos na Câmara, mas não foi comprado equipamentos, máquinas, caminhões, para que tenha permanentemente um pelotão rural fazendo a manutenção das nossas estradas, dando acesso para as nossas viaturas e dando segurança à nossa população. Além disso tudo, em relação à Guarda Municipal, nós aprovamos a criação dos cargos de vigilantes. Nós precisamos tirar os guardas municipais que estão vigiando escolas, vigiando prédios da prefeitura. Nós precisamos que esses guardas, que foram treinados para enfrentar os bandidos, nós precisamos dar a eles as condições que eles possam ir para as ruas e fazer as rondas. E lembrando que nós defendemos a locação da frota da Guarda Municipal, para que quando uma viatura quebre, nós não demoramos tanto para consertar e rapidamente o veículo seja substituído, beneficiando tempo esgotado, a nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação. A próxima pergunta é de Matheus Furlan, ele é repórter e apresentador da TV Jornal, está na equipe do A Hora Informação Verdade. Boa noite, Matheus. Boa noite, Bolacha. Rodrigo, boa noite. Pela sua participação. Boa noite a todos os candidatos e também aos telespectadores da TV. Obrigatoriamente você tem que dirigir a sua pergunta ao candidato Luiz Henrique Quintal, que foi o único ainda não questionado. Tá certo. Candidato, boa noite. O orçamento de Limeira para esse ano é de 738 milhões de reais. Sabe-se que pelo menos 25% deste montante obrigatoriamente vai para a educação. Os outros 30% estão comprometidos com a folha de pagamento dos servidores. O senhor sabe qual é a capacidade de investimento da prefeitura? Como pretende garantir maior eficiência no uso dos recursos públicos, seu candidato? Muito obrigado, Bolacha, pela sua pergunta. Pergunta dirigida ao candidato Luiz Henrique Quintal, que é o que ainda não foi questionado. O candidato tem 2 minutos para elaborar sua resposta. Candidato, seu tempo vale a partir de agora. Realmente, quando a gente fala em orçamento, é um bom orçamento para a cidade. Por isso que eu falo que tem que ser administrador. Porque o administrador tem que saber exatamente aonde vai utilizar o dinheiro para atender um maior número de pessoas. O que nós temos é bastante dinheiro e mal empregado na cidade. Está aí que a gente já viu aí muitas obras que foram feitas e ficaram paradas. O que nós precisamos é gastar bem, gastar o dinheiro para fazer com que o maior número de pessoas sejam beneficiadas. Por exemplo, nós estamos falando dos viadutos ali, como o Kleber citou, o viaduto da Barroca Funda, passou da hora de ser feito já. O viaduto da Secap também tem que estar no projeto, fazer já. O viaduto Paulo Natal, senão não termina a duplicação do anel viário. E também temos ali o Três Avenida, que é um gargalo. Então são 3 obras importantíssimas que nós temos que fazer com que o orçamento dê. Se não der, tem que buscar a parceria privada, tem que buscar dinheiro na União, tem que buscar dinheiro no Estado, justamente para fazer essas obras que tanto interessam. Agora, o dinheiro, realmente, nós vimos aí no passado, tinha bastante dinheiro para fazer até mais obras. Mas, infelizmente, talvez não sei para onde foi o dinheiro e acabou o povo pagando isso daí. No meu governo, nós vamos fazer bem certinho, pôr técnicos para administrar isso daí. Nós não podemos. Temos que criar superintendência que seria política e de secretário para baixo todos técnicos, para saber exatamente como tocar a saúde, exatamente como tocar o transporte,
trocar segurança, enfim, educação. Então, eu sou a favor de técnicos na administração. Aí sim, você vai utilizar bem o dinheiro público e vai fazer com que as pessoas sintam prazer de viver na cidade. Então, isso é obras. 15 segundos, candidato. 15 segundos. Então, nós precisamos fazer isso aí, administrar bem o dinheiro público, porque você que paga os seus impostos com esse suor aí, você quer ver retorno. E o retorno, quem tem que dar é o administrador, é com gestão pública. Muito obrigado, candidato. O único candidato que ainda não foi sorteado para fazer os comentários e terá obrigatoriamente que fazer neste momento é o candidato Kleber Leite. Então, o tempo para os comentários é de 1 minuto e 30. A pergunta feita pelo Matheus Furlan Bolacho. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 a partir de agora. Só fazendo uma correção na pergunta anterior do Eliseu, nós temos 596 quilômetros quadrados de área do território municipal. Nós temos 800 quilômetros de estrada. Então, é importante que você saiba que nós temos 800 quilômetros de estrada. Nós perdemos 1.600 quilômetros de estrada no governo do Serra, que veio e nós não tínhamos representante para pegar o asfalto para a área rural, infelizmente. Mas respondendo a pergunta, aí comentando a pergunta aí do Matheus Furlan, o nosso Bolacha, é isso que eu falei para vocês. E outra coisa, nós não temos 700 milhões em 2014, né? Nós vamos ter exatamente quase R$1 bilhão. É muito dinheiro. Só que dá para buscar muito mais dinheiro. É só fazer projetos de desenvolvimento, projetos especiais, com pessoas capacitadas. É por isso que nós vamos ter a Secretaria de Projetos Especiais, para buscar ainda mais recursos, para que sobre ainda mais recursos para a gente botar na educação, para a gente colocar lá na saúde. Você que não tem médico, você que leva o seu filho no posto de saúde e sai revoltado, com razão. 15. Por quê? Porque paga mal os médicos. Nós vamos mudar tudo isso. Nós vamos trabalhar para você, população de Limeira. Com muito orgulho, nós vamos mudar a saúde, a educação de Limeira. É o pé no chão. O tempo está esgotado, candidato. Muito obrigado pela sua participação. O candidato que foi questionado inicialmente, candidato Luiz Henrique Quintal, tem mais 1 minuto e 30 agora para novas considerações, candidato. Então, o seu tempo vale a partir de agora. E não é só isso, a gente tem que pensar também numa cidade moderna, numa cidade de futuro, gente. Com esse orçamento, com esse dinheiro todo, nós podemos fazer muita coisa, principalmente fazer a inclusão de informatizar totalmente a prefeitura. Não é possível que a pessoa vai lá e pega uma fila para tirar uma certidão, para ver se deve imposto ou não. Muitas pessoas que às vezes nem condições têm de estar lá, não tem nem dinheiro para pegar o ônibus e ir lá e ficar enfrentando uma fila. Então nós precisamos também, com esse recurso, fazer com que a prefeitura seja uma máquina de atendimento à população. A população não pode mais ficar pagando o preço da incompetência que houve no passado, principalmente na informática da prefeitura. Então nós precisamos fazer com que a cidade melhore, a cidade desenvolva, a cidade se prepare para o futuro. Se alguém tivesse pensado nisso lá atrás, hoje Limeira não seria e não teria os problemas que nós temos hoje aí. Nós precisaríamos de ter administradores lá atrás preocupados com o futuro. Temos que pensar em Limeira daqui 20, 30 anos. O gestor de hoje tem que pensar no futuro e não pensar simplesmente no amanhã. Com isso, eu tenho certeza que Limeira, no meu governo, vai ser moderna e vai estar preparada para estar aí no futuro, principalmente na questão de atendimento à população. E também, quando eu falo isso, eu falo também informatizar a questão de saúde. Então, comigo, vocês vão ver como vai ser Limeira no futuro. Muito obrigado, candidato. Só lembrando mais uma vez que quando some o reloginho aí, a nossa equipe de produção aqui dentro do estúdio está também cronometrando o tempo e o tempo está sendo rigorosamente respeitado. Este foi o terceiro bloco do debate em que os candidatos responderam a perguntas dos jornalistas aqui da TV Jornal. No próximo bloco vem aí mais um pinga-fogo em que candidato faz pergunta diretamente para candidato. Então, continue com a gente, TV Jornal, eleições 2012, o debate acontece aqui.
Estamos de volta com o primeiro debate entre os 4 candidatos à Prefeitura de Limeira. Obrigado pela sua audiência. Este é o 4º bloco. Estamos ao vivo aqui pela TV Jornal. Quero lembrar que um novo debate está programado para o dia 2 de outubro, na reta final do primeiro turno das eleições, às 9 da noite. Naquela oportunidade, mais uma vez, a gente já deixa o convite, desde já, para que vocês nos acompanhem e estejam com a gente aqui. Neste 4º bloco, acontece mais uma rodada de pinga-fogo, ou seja, os candidatos fazem perguntas entre si com temas livres. Quero lembrar que o candidato terá 1 minuto para fazer sua pergunta, ele vai escolher a quem dirigir seu questionamento. O candidato escolhido terá 2 minutos para sua resposta e quem fez a pergunta terá mais 1 minuto e 30 segundos de réplica. Cada candidato, como no segundo bloco, fará obrigatoriamente uma pergunta e responderá obrigatoriamente a uma pergunta, ou seja, todos terão as mesmas oportunidades de participação. Mais uma vez, se houver pedido de direito de resposta, a nossa comissão, formada por 2 jornalistas da casa e também por um advogado, vai analisar e vai chegar a um veredito. A ordem de quem fará as perguntas será definida por sorteio, vou pegar o minha aqui, e a primeira pergunta, neste 4º bloco, vai ser feita pelo candidato Eliseu Daniel. Candidato Eliseu, eu quero saber para quem o senhor pretende dirigir a sua pergunta. A minha pergunta vai ao candidato Luiz Henrique Quintal. O candidato Eliseu Daniel, então, escolheu o candidato Luiz Henrique Quintal para responder a sua pergunta. Candidato, o tempo de pergunta é de 1 minuto, então o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Candidato Quintal, Limeira hoje tem oficialmente um déficit de aproximadamente 4.500 moradias. Na verdade, esse déficit é muito maior, com dados que nós temos junto a algumas cooperativas de habitação, chegando até a 8.000 o número de pessoas que querem e precisam de uma moradia. Nós temos no nosso plano de governo alguns projetos interessantes, como o João de Barro, que é a concessão dos lotes urbanizados. Temos ainda uma proposta de trazer o Minha Casa Minha Vida do governo federal para as pessoas que ganham menos, beneficiando realmente quem mais precisa. Então, eu gostaria de saber do senhor qual a sua proposta para que nós possamos zerar o déficit de falta de habitação no município de Limeira. Pergunta sobre habitação do candidato Eliseu Daniel dos Santos para o candidato Luiz Henrique Quintal. O candidato terá 2 minutos para a sua resposta. Candidato, o tempo vale a partir de agora. Obrigado, Eliseu. Realmente a falta de habitação é muito grande na cidade. Os lotes urbanizados, sem dúvida nenhuma, é primordial, principalmente quando você coloca o mutirão com olaria municipal para fazer o seu próprio material, suas próprias casas. Eu tive recentemente na China, candidato, e eu tive lá vendo a questão de reurbanização de centros degradados na China, e onde nós deparamos com várias habitações, lugares como a Baixada ali hoje, que ninguém consegue, todo prefeito que entra fala que vai acabar com a zona, e ninguém acaba com aquela zona. E eu fui ver já exatamente isso aí na China. Desapropriação e fazer com que prédios residenciais para baixa renda, seria de 1 a 2 salários mínimos, seja construído ali. Por que ali? Porque nós temos aí toda a infraestrutura pronta. Nós temos aí água, nós temos esgoto, asfalto, energia elétrica, enfim, nós temos toda a estrutura pronta ali que ficaria muito barato na questão da habitação. E fora isso, também procurar parcerias com o governo federal, com o governo estadual, que é justamente Minha Casa Minha Vida. Inclusive, eu tive com o pessoal do Banco do Brasil hoje, aonde também tem a moradia para as pessoas na zona rural, que é justamente para eles não sair para vir para a cidade. Então, pode ser financiado também para a pessoa continuar no campo e não vir para a cidade e continuar no campo. Isso é importantíssimo e no meu governo nós vamos fazer isso daí. Nós precisamos sim fornecer habitação para as pessoas. E uma coisa muito importante, ter transparência nisso daí. A reclamação é constante de pessoas que se inscreveu e nunca é chamada. Está na fila há décadas às vezes. Nós precisamos de transparência. Quando a pessoa se inscreve, vai buscar na internet o nome dela e saber qual é a colocação dela e exatamente quando ela vai receber sua casa. Isso é importante e no meu governo eu vou fazer isso daí, aumentar bastante a quantidade de casas em Limeira. Muito obrigado, candidato Luiz Henrique Quintal. O candidato fez a pergunta ao candidato Eliseu Daniel. Ele terá agora 1 minuto e 30 para a sua réplica, candidato. O seu tempo está valendo a partir de agora. O projeto João de Barro, que consta do nosso plano de governo, e nós vamos implantar no nosso governo, será uma forma de distribuir lotes às pessoas
dar um prazo de 3 anos de carência para que elas comecem a pagar o lote e, nesse período, elas vão construir as suas casas. A prefeitura vai dar 2 ou 3 opções de planta para que a pessoa siga aquele modelo, construa a sua casa no sistema de mutirão, envolvendo toda a família, e isso traz dignidade. As pessoas que têm a sua própria casa, aquela dona de casa, aquele trabalhador que chega no final do dia, quer o seu teto para descansar, traz segurança, traz dignidade. Nós vamos fazer esse projeto funcionar em Limeira, assim como tem funcionado em diversas cidades do nosso Brasil. Nós temos ainda o projeto Bolsa Dignidade. Nós temos muitas pessoas que receberam casas de programas habitacionais há 10, 15, 20, até 30 anos. E essas pessoas, às vezes, precisam de pequenas reformas nas suas casas. Às vezes, o telhado está chovendo. Às vezes, o banheiro está quebrado, não consegue consertar. Nós vamos dar para 1.000 a 1.500 pessoas, uma verba anual de 2 a 3 mil reais para que essas pessoas façam o conserto, a manutenção das suas casas. Isso é Bolsa de Dignidade. E nos programas habitacionais, vamos priorizar as pessoas que nasceram em Limeira e que moram há mais tempo em Limeira. Isso é justiça. Candidato, o tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua participação. É a primeira rodada de perguntas. Vamos iniciar agora mais uma rodada. E o próximo candidato a escolher quem fará a pergunta é o candidato Paulo Radish. Candidato, o senhor vai perguntar a quem? Candidato Eliseu Daniel. Certo. Candidato Radish, o senhor tem então 1 minuto para a sua pergunta, o tempo valendo a partir de agora. Candidato Eliseu, nós sabemos que governar é eleger prioridades. Nós estamos agora disputando uma eleição para decidir quem ingressará no governo a partir de janeiro de 2013. Ingressar no governo é importante, pela oportunidade de você poder expor suas ideias, colocar em prática tudo aquilo que você acredita em termos de gestão. Mas mais importante ainda é como nós queremos deixar o governo. Que marca nós queremos deixar quando sair do governo? Eu pergunto ao senhor, como o senhor pensa em lidar com essas prioridades? Quais as marcas que o senhor quer deixar? E, principalmente, como o senhor vai se correlacionar com os servidores públicos e com a sociedade em geral na definição das suas prioridades? Pergunta do candidato Paulo Radish, dirigida ao candidato Eliseu Daniel. O tempo para a resposta, sempre lembrando, definido nas regras do debate, é de 2 minutos. Então, candidato Eliseu, o senhor tem a partir de agora 2 minutos para suas considerações. O meu governo, candidato Paulo Radish, terá muitas marcas. A primeira delas é a marca da transparência. Quando eu fui presidente da Câmara, fui eu que implantei todo o sistema de acesso à população aos serviços da Câmara. E implantamos também a Câmara itinerante, levando a Câmara até os bairros. Vamos implantar isso na Prefeitura. As administrações regionais, o prefeito vai dar expediente nos bairros, ouvindo as pessoas, dialogando com elas e resolvendo os problemas principais que incomodam e muito a nossa população. Em relação aos funcionários públicos, é importante lembrar que os funcionários públicos de Limeira têm sim um plano de carreira, votado no ano de 2007. Mas nós precisamos melhorar esse plano. Nós temos que estabelecer a cada 2 a 3 anos a revisão do plano de carreira dos servidores municipais. E vamos também fazer a revisão do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que é uma lei de 91 que está desatualizada e precisa alguns ajustes. Não para retirar direito dos nossos servidores. Ao contrário, nós precisamos valorizá-los e dar a eles cada vez mais melhores condições, porque eles sim vão prestar serviço de qualidade à nossa população. O meu governo, candidato, será marcado por obras importantes e indispensáveis para a nossa cidade. O viaduto do Jardim da Rotatória do Aeroporto, da Barroca Funda, viaduto da Secap e também o viaduto ligando o centro à Boa Vista. Além disso, nós precisamos de construir 2 novas entradas para o município. Uma delas, lá em cima, próximo ao posto Graal. A outra, aqui de frente ao Isca. São 2 entradas alternativas, uma pela Guilherme Diber e a outra pela Avenida Araras. E além disso, vamos implantar em Limeira, efetivamente, uma gestão de segurança. Limeira precisa melhorar os seus índices de segurança. Seu tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua resposta. O candidato que fez a pergunta inicialmente, candidato Paulo Radish, terá agora 1 minuto e 30 para novas considerações para a sua réplica, candidato. O tempo vale a partir de agora.
É muito importante nós fazermos obras, é muito importante nós dizermos que vamos fazer. Mas mais importante ainda é dizer como nós vamos fazer. No nosso plano de governo, nós pensamos primeiro na população, no processo de decisão, como ela quer que as coisas sejam feitas, o que a população efetivamente deseja. E para isso, o que nós vamos fazer é, a partir do início do governo, estabelecer um planejamento estratégico que pense Limeira para pelo menos 2040. É assim que fizeram os municípios que mais desenvolveram nesses últimos anos. É assim que fez o município de Hortolândia, de Piracicaba, que vizinho. E o que nós precisamos, dentro do nosso projeto, é ouvir a população através do Conselho de Desenvolvimento Social, através dos Conselhos de Direitos e, principalmente, através do orçamento participativo. A partir daí, nós teremos as informações que precisamos para tomar as decisões que nós devemos. O senhor tem mais 30 segundos, candidato. Poxa, eu estou sobrando de tempo hoje, né? Eu acho que é muito importante nós participarmos do governo e finalizarmos com as nossas propostas, com os nossos projetos. Mas é mais importante ainda nós participarmos da população, nós termos uma gestão eficiente, uma gestão que funcione e, principalmente, que respeite os princípios democráticos previstos no artigo 37 da nossa Constituição, que é o princípio conhecido como legalidade, impessoalidade, conhecido como agora, eficiência. Sim, o tempo está esgotado. Muito obrigado, candidato. Temos ainda 2 candidatos para perguntar. Vamos ver quem vai ser o próximo aqui a formular a sua pergunta. O próximo candidato a fazer a sua pergunta é o candidato Kleber Leite. Candidato, o senhor tem obrigatoriamente que perguntar ao candidato Paulo Radiche, porque o outro candidato que não foi arguido ainda, não foi questionado, é justamente o senhor. Então, o senhor tem que fazer a sua pergunta ao candidato Paulo Radiche. O tempo para a pergunta, quero lembrar, é de 1 minuto. Então, o senhor tem, a partir de agora, 1 minuto para o seu questionamento. Muito bem, eu quero perguntar ao doutor Paulo Radiche, que é delegado de polícia, um homem que conhece das leis. Eu quero saber o seguinte: o Horto Florestal é uma área importante para Limeira e também para a região. Lá estão áreas de lazeres, aterro sanitário, inclusive a sua expansão, além de viveiros de mudas. O município tem dinheiro a receber aí da União e pagou boa parte dessa área que foi desapropriada em 1983. Recentemente, houve a invasão pelo MST. O que o candidato pretende fazer com essa área que está nessa questão? Candidato Paulo Radiche terá 2 minutos para a sua resposta ao questionamento aí do candidato Kleber Leite. Candidato, 2 minutos, o seu tempo vale a partir de agora. Candidato Kleber Leite, a área ali do Horto Florestal, onde hoje está um acampamento do Movimento Sem Terra, aconteceu esse acampamento, era um acampamento de transição, de passagem. Eles não vinham para se fixar dentro do município. E toda vez que o poder público não dá resposta às necessidades sociais, aos movimentos sociais, eles acabam se organizando e tomando por conta própria. Foi o que aconteceu ali no Horto Florestal. O que nós temos que fazer, levando em conta que a área está sob júdice, está hoje sendo julgado pela Justiça Federal de Piracicaba, é aguardar a decisão daquela área. Mas o que nós temos que levar em conta é que a quantidade de famílias que hoje está ali alocada não corresponde ao projeto de reforma agrária, porque o número de famílias é muito superior ao tamanho da área. A área é muito pequena. Não dá para a sobrevivência daquelas famílias que ali estão. Por isso estão em condições muitas vezes subhumanas e gostaria até de informar o senhor que muitas das pessoas que estão ali são pessoas, inclusive, nascidas em Limeira e que estão naquele local na esperança de ter um futuro melhor para as suas vidas. Candidato, tem mais 45 segundos, se assim pretender. Pretendo. Além da reforma agrária, né, que aconteceu em todos os países desenvolvidos, aconteceu no Japão, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Todos esses lugares, o processo de reforma agrária foi necessário para começar a distribuição de renda. Assim os países começaram a se desenvolver. No Brasil esse processo não houve. Então hoje nós estamos passando por um estágio de desenvolvimento sem termos vivenciado o primeiro. Daí a importância de nós ainda darmos atenção às questões sociais. Foi falado aqui na Baixada da Estação.
naturalmente é onde nós temos um dos maiores problemas sociais, com usuários de drogas, prostituição, e devemos dar atenção a essas pessoas que estão ali nessa região também. O seu tempo está esgotado. O candidato que fez a pergunta, candidato Kleber Leite, terá agora 1 minuto e 30 segundos para as suas réplicas, para as suas novas considerações, candidato. O tempo vale a partir de agora. Muito bem. Eu quero dizer a você de casa, você trabalhador de Limeira, você que lutou durante 20, 30 anos para tentar conseguir o seu terreno e, infelizmente, com todo o seu trabalho, você não conseguiu. Eu sou contra a invasão, eu sou contra a reforma agrária desta forma, dentro de uma área que Limeira precisa, pagou por ela, está pagando e tem como receber. Você, trabalhador, merece respeito. Nós vamos respeitar o seu trabalho. Se tem que dar terreno, tem que dar terreno para a pessoa de Limeira. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas. Infelizmente, invadiram uma área e simplesmente lá. Eu também gostaria, sinceramente, aí você também de casa, gostaria de ter lá 2.000 metros em uma área que é extremamente valorizada. Eu também gostaria. Você não teve essa oportunidade porque você não fez uma invasão. Você respeitou e não foi invadir terras para depois, como acontece demais na reforma agrária, que é mal feita nesse país, dar a venda para outras pessoas. Nós não podemos admitir isso na nossa cidade. Nós somos contra e vamos lutar para que você tenha o seu terreno dignamente, mas de forma correta. Muito obrigado, candidato. Agora a gente vai para mais uma rodada de questionamentos, só por formalidade, né? O último candidato a fazer a sua pergunta é o candidato Luiz Henrique Quintal, e o candidato obrigatoriamente tem que perguntar ao candidato Kleber Leite, que ainda não foi questionado. Quintal, você tem então, a partir de agora, 1 minuto para a sua pergunta. O tempo está valendo. O Kleber Leite, nós acompanhamos recentemente aí problema com os jovens. No shopping, a polícia foi lá, sempre com problemas, ou atrapalha vizinhos, ou atrapalham os jovens. Tivemos problema, hoje estamos tendo ainda problema nos postos de gasolina, que o jovem não tem lugar para ir. Enfim, o jovem foi esquecido na cidade. O que você pensaria para fazer para esses jovens, para eles terem um local ideal para os seus encontros? Pergunta do candidato Luiz Henrique Quintal, dirigida ao candidato Kleber Leite. O candidato terá para a sua resposta o tempo de 2 minutos. Candidato Kleber, o seu tempo vale a partir de agora. É importante que os nossos jovens tenham locais para ter o lazer. Nós temos um projeto que chama Cidade, Esporte e Lazer. Esse projeto, inclusive, é do Oscar Niemeyer. Talvez, não sei se os candidatos sabem, mas já há alguns anos aqui na cidade não conseguiram recurso para fazer esse projeto. Esse projeto é muito bonito, vai ser um espaço ao lado da Unicamp, nós temos a área, são quase 200.000 metros, que será construído a Cidade Esporte e Lazer, dando ao jovem a oportunidade de praticar esporte, de ter um local onde ele possa ir fazer um curso de teatro, que ele possa fazer lá, assistir um show, ir ao cinema. Nós vamos ter uma área para que o jovem possa usufruir. Infelizmente, nós não temos uma área específica e nós temos que também pensar nos bairros, localizações, aonde a gente possa levar ao jovem de cada bairro um divertimento, o lazer, para que ele possa, assim, ter condições de não ter que sair do bairro, vir para os grandes centros e tumultuar, às vezes, alguns locais. Nós vamos também implantar a inclusão digital. Nós vamos dar internet gratuita para toda a cidade de Limeira. É possível fazer. A tecnologia, hoje é fácil você ter essa tecnologia e fazer a inclusão digital. Nós vamos fazer isso para você, jovem, que merece, que precisa de repente fazer um trabalho de escola e às vezes não tem acesso à internet, não tem acesso a essa tecnologia. Nós faremos a inclusão digital para você. É assim que nós vamos fazer, com o pé no chão e a visão no futuro, sempre.
Obrigado, candidato. A pergunta feita pelo candidato Luiz Henrique Quintal, respondida pelo candidato Kleber Leite. E o candidato fez a pergunta. Quintal terá agora mais 1 minuto e 30 segundos para novas considerações. Para a sua réplica, candidato, seu tempo vale a partir de agora. Eu vou um pouquinho além, viu, Kleber? Nós precisamos fazer a implantação imediata de uma secretaria municipal de políticas para a juventude. Porque os jovens têm as ideias deles, os jovens são modernos, os jovens estão aí com ideias novas, eles estão aptos. Por isso eu sou a favor de renovação na política também. Jovem tem que entrar na política, tem que ser candidato a vereador, tem que ser candidato a prefeito. Enfim, o jovem tem que se manifestar. E para se manifestar bem, nada melhor do que uma secretaria específica para os jovens. Por quê? Porque o jovem, ele quer o espaço dele. O que o jovem quer? O jovem quer um lugar para passear, ele quer uma área de lazer para ele. O jovem, ele quer ser bem recebido, quer ser atendido, ele quer encontrar com os amigos, ele quer fazer as suas paqueras no final, mas sem atrapalhar ninguém, logicamente, e que ninguém os atrapalhe. Por isso, eu sou a favor, então, de criar os corredores para os jovens, para eles, sim, ter um fim de semana, para sair do postinho, para sair para os postos de gasolina, sair fora, para sair do shopping, enfim, um local onde o jovem se sinta segurança, onde o jovem tem prazer de ficar. Com tudo isso, eu tenho certeza que com essa secretaria para o jovem, ele vai ser bem. E fora isso ainda, gente, nós temos que fazer com que ampliação, nós temos que colocar o jovem na mesma igualdade de quem tem cursinho particular. Vamos ampliar os cursinhos na prefeitura, que é justamente para o jovem ter igualdade para disputar uma universidade federal. Muito obrigado, candidato. Com esta resposta, a gente encerra o 4º bloco deste debate, o primeiro encontro entre os 4 candidatos à Prefeitura de Limeira. É a TV Jornal dando a sua contribuição para o processo eleitoral, para o processo democrático e para a promoção da cidadania. Vem aí o 5º bloco, continue com a gente volta em instantes. TV Jornal, eleições 2012, o debate acontece aqui. Estamos de volta para o 5º e último bloco deste primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Limeira. Eu quero informar aos telespectadores, aos amigos de casa que estão com a gente até agora, que toda a repercussão dos bastidores desse debate vocês vão acompanhar a partir de amanhã nos programas aqui da TV Jornal. Então fique ligado que nós vamos repercutir, falar de todo esse debate. Então quero desde já fazer esse convite. Quero lembrar também que no dia 2 de outubro, ainda no primeiro turno, a TV Jornal realiza mais um encontro, mais um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Limeira. Todos eles também já se comprometeram a participar, a estar presente. Então, dia 2 de outubro, às 9 da noite, porque haverá horário eleitoral, a gente tem um novo encontro. Neste 5º e último bloco, os candidatos terão tempo para as suas considerações finais, para abordarem os temas que, porventura, julguem ainda necessário abordar. Vamos ver qual vai ser a ordem das despedidas, das considerações finais. O primeiro candidato a falar, o tempo será de 2 minutos, é o candidato Kleber Leite. Candidato, então, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Muito bem. Primeiramente, eu quero lembrar a você, limeirense, e a você que também veio de fora, que saiu da sua cidade, como eu saí de Minas Gerais. Em 1983, cheguei aqui na cidade de Limeira. A você que tem a mesma história de vida parecida com a minha, eu quero pedir o seu voto. Eu quero um voto de confiança para administrar Limeira. E dizer que nós vamos fazer loteamentos populares, mas fazendo com que essas loteadoras que fazem condomínios de alto padrão, a cada 1000 lotes que eles fizerem de alto padrão, que eles façam 500 lotes populares, para que você tenha a oportunidade de ter a sua casa. Eu quero dar essa oportunidade a você que ainda não tem o seu lote, não tem a sua casa. Nós precisamos reativar o banco de microcrédito para que você empreendedor, você que é o microempreendedor, você que quer fazer a diferença nessa cidade, possa começar o seu negócio, possa progredir com o seu negócio. Isso vai ser cobrando juro de 0,5, um juro baixo para que você possa progredir. E nós queremos mais, nós queremos apoio aí ao EI, que é
o empreendedor individual, para que a gente possa fazer o melhor. Limeira tem dinheiro para fazer. Limeira tem condições de fazer. Precisa fazer com dignidade. Precisa ter responsabilidade com você. Você que trabalha, levanta de manhã e pega ônibus lotado. Nós vamos abaixar em 5% de imediato o preço da passagem. Nós vamos fazer a diferença. Com o pé no chão, mas com o olho no futuro. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó esteja com você e com toda a sua família. Muito obrigado, candidato, pelas suas considerações. Vamos ver quem vai ser o próximo a fazer aí seus comentários finais, né, sua mensagem de despedida. Candidato Paulo Radich. O candidato terá 2 minutos a partir de agora, candidato. Primeiramente, gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer como nasceu, primeiro, a minha participação na vida política e depois a nossa candidatura. Eu era presidente dos patrulheiros quando nós vivenciamos a experiência do corte da merenda para os meninos ali da entidade. Naquela época nós não sabíamos o que estava por trás, todo esse escândalo que depois envergonhou toda a nossa cidade. Mas eu fui tentar reverter aquele processo. Conversei com o prefeito, com a presidente do CEPROSOM e não foi possível. Eu falei com as pessoas que eram necessárias para que as crianças tivessem oportunidade de alimentação. E disseram assim, Paulo, a única forma de discutir com essas pessoas é no campo delas. E assim eu decidi. Vim para a política partidária. Na Câmara Municipal, fizemos um trabalho combativo, fiscalizador, propositivo também. Votei favorável em mais de 90% dos projetos do prefeito, mas votei contra aqueles que contrariavam os interesses da população. Não fui adesista, não aceitei participar do seu partido ou do seu governo apenas em troca de cargos, como me ofereceu para não ser candidato a deputado em 2010. Encerrado o processo de cassação, em que toda a cidade se envolveu nesse processo como uma forma de resgatar a nossa dignidade, aí sim, aí decidimos que era a hora de construir o futuro, já que não havia como mais discutir o passado. Começamos a discutir com os partidos progressistas, aqueles que tiveram coragem, naquele momento, de tomar a dianteira do processo de cassação. E começamos a preparar uma limeira forte, progressista, que resgate o seu desenvolvimento, que resgate o espaço que nunca deveria ter perdido como liderança da nossa região. E é desta forma que nós pretendemos administrar Limeira. Administrar com pulso firme, de mãos fortes, mas com carinho, com amor, ouvindo a população. É isso que eu desejo e eu conto com você. Candidato, seu tempo terminou. Muito obrigado também pelas suas considerações finais. Vamos ver quem vai ser o próximo a falar. Restam ainda 2 candidatos. Candidato Eliseu Daniel. Candidato Eliseu terá 2 minutos aí para suas considerações. Candidato, seu tempo valendo a partir de agora. Primeiramente, eu quero agradecer à TV Jornal pela iniciativa do debate, aos candidatos que também se dispuseram a estar aqui. Quero dizer que o debate, embora muito importante, nós temos uma limitação, não temos condições aqui de debater todas as propostas e ideias que nós temos para a cidade de Limeira. Mas eu quero convidar você, que nos assiste nesse momento, a visitar o nosso site ou a encaminhar ao nosso comitê, a nossa militância, questionamentos e ideias daquilo que nós pensamos e projetamos para a nossa cidade. Junto com o meu candidato a vice-prefeito, Reinaldo Bastelli, 2 vezes presidente da Associação Comercial e Industrial, 51 anos de trabalho por Limeira, junto com ele e com a nossa equipe, elaboramos o melhor plano de governo para a cidade de Limeira. E vamos colocá-lo em prática a partir de 1º de janeiro de 2013. Nós temos algumas prioridades: segurança, saúde e também a nossa educação e trânsito. Mas nós não podemos nos esquecer outros assuntos importantes que nós não tivemos oportunidade de abordar neste debate. As empresas que estão em Limeira há 20, 30, 40 anos, elas precisam também de incentivos para crescer e ampliar os seus negócios. Algumas estão situadas em áreas residenciais. Hoje, elas têm que receber um incentivo da prefeitura para melhorar e gerar mais empregos e renda. Mas não vamos abandonar a política de atração de empresas para Limeira. Nós temos alguns distritos industriais, por exemplo, ali na Limeira Cosmópolis, que precisam de acesso. São obras emergenciais, porque as empresas não estão construindo.
compraram os lotes e não estão construindo. Precisamos também de dar uma atenção especial ao setor de joias folhadas, que realmente é um dos nossos itens principais na geração de emprego para a cidade de Limeira. Candidato, muito obrigado. Este foi o candidato Eliseu Daniel. E, por fim, fazendo as suas considerações finais, sua mensagem final, o candidato Luiz Henrique Quintal. O candidato terá também 2 minutos para suas considerações, candidato, a partir de agora. Bom, queria agradecer também à TV Jornal, você, Rodrigo, aos candidatos aqui presentes e dizer para você que está nos acompanhando que eu costumo dizer que eu sou administrador, não sou político. Eu não estou fazendo carreira política. Eu estou querendo retribuir apenas para a cidade o que eu consegui aqui nessa cidade, que seria, nasci aqui, cresci aqui, meus filhos aqui, meus netos e netas aqui na cidade, então eu quero retribuir à cidade um pouquinho do que ela me proporcionou, do que ela me deu. E com isso, gente, eu até estou aqui meio desconfortável porque está todo mundo, né? Um paletó bonito, o Cléber com a gravata de $200 ali. E eu estou mais povão, né? Eu sou mais povão. Eu sou mais povão mesmo, então. Citou meu nome. Então a gente está aqui justamente para acompanhar. E vamos governar a cidade, gente, não como o prefeito acorda e fala, vou fazer tal coisa nos bairros. Não, vamos escutar a população, vamos ver o que é interessante aquele bairro, vamos ver qual que é a necessidade, quais as prioridades das pessoas nos bairros. Nós vamos governar para as pessoas, nós vamos governar para a população. Nós não podemos, de forma nenhuma, como muitos políticos fazem hoje, o que é bom politicamente. Como eu falo muito que até a classe política está desacreditada, de ter escândalos em Limeira, escândalos no Brasil todo, no Estado, isso é muito ruim. Nós precisamos resgatar de novo a classe política. Nós precisamos que você que está em dúvida, dê um voto de confiança novamente. Por quê? Com certeza você vai apostar e vai apostar certo. Nós precisamos de resgatar a confiança de vocês nessa eleição, para uma cidade melhor, para uma cidade sem problema de educação, sem problema de saúde, sem problema de transporte. E com isso eu tenho certeza. Por isso eu peço, eu e o meu vice, o Gazotti, vote 55. Vote Quintal prefeito, Gazotti vice. Com certeza você vai ter uma cidade muito melhor. Muito obrigado, candidato. E com as palavras do Quintal, a gente encerra este primeiro encontro. Eu quero agradecer ao candidato Eliseu Daniel, ao candidato Kleber Leite, ao candidato Luiz Henrique Quintal e ao candidato Paulo Radich pelo alto nível do debate. Agradecer a técnica pela dedicação e agradecer em especial acompanhando esta oportunidade rara de confrontar as ideias, os projetos neste primeiro encontro entre os 4 candidatos à Prefeitura de Limeira. Um deles vai governar os anos a partir de 2013. Como debater as propostas importantes, a TV Jornal realiza um novo encontro no dia 2 de outubro, às 9 da noite. Amanhã, nos nossos programas, na nossa programação, a repercussão de todo este debate, deste encontro. Continue com a gente. TV Jornal, eleições 2012, o debate acontece aqui.